Shalom, shalom, estamos aqui no Devocional capítulo 2 do livro de 2 Reis, já começamos isso e hoje tem arrebatamento, a gente vai ver um arrebatamento aqui, que é um ensaio do que eu e você vamos viver e tá bem pertinho, viu? O arrebatamento tá chegando, minha irmã, a gente precisa se preparar, viu? Preparar o coração, a mente, o psicológico e também anunciar o reino de Deus pra gente não subir sozinha, sermos arrebatadas sozinhas. Essa experiência incrível tem que ser vivida por muitas e muitas e muitas pessoas, principalmente nossos entes queridos, né? Nossa família, as pessoas que amamos, nossos amigos. Então espalha geral aí que o arrebatamento tá chegando, a vinda do Senhor está chegando, tá perto. Jesus tá voltando, viu? Bom, antes de a gente começar esse devocional do capítulo 2, quero te convidar para orar. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido, amado Espírito Santo, Tu és o nosso amigo, nosso melhor amigo. Nós precisamos de Ti para tudo. Nos rendemos a Ti, Santo Espírito, declaramos que nós somos Tuas, que nossa mente e nosso coração estão cativos agora à Tua voz. Queremos Te ouvir e Te obedecer. Ajuda-nos a ter entendimento dessa palavra, ter discernimento espiritual, revelação. Revela-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Então o capítulo 2 já começa aqui falando que Elias é levado aos céus, né? Então vamos lá. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, porém, disse, eu juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que eu não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos do profeta foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe, né, que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? E respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Não podemos falar do Bruno, não. Então Elias lhe disse, fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não deixarei só. Desceram então a Jericó. Então em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, né, separando de você? E respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não vamos falar nisso. Eu brinquei agora que é um trecho do espetáculo, né? O espetáculo Encanto da Disney, é um espetáculo incrível. Eu vejo ali como, uma DR de família. É como se toda a família precisasse, ter essas conversas, ter essa DR. Precisam ter uma maturidade, e isso não tem, uma falta de comunicação na família. E esse filme da Disney, Encanto, e eu tô, assim, muito tocada por ele, porque tem uma parte, né, que não se falam de um personagem, que é o Bruno, o tio Bruno. É porque o tio Bruno tinha revelações, ele tinha visão, e as coisas que ele via as pessoas não queriam saber. Era ruim, era feia, era como se acabasse com a família, né? E lembra que os profetas... Eu vejo muito esse filme, inclusive, de uma forma espiritual. Bem eu mesma. Então, assim, o Bruno era como se fosse um profeta e estava falando justamente sobre Mirabel, que é uma das personagens principais, que todo mundo na família tem um dom, mas ela não tem. E Bruno já falava disso, já falava da destruição da família, mas ninguém queria ouvir falar. Então o negócio a gente falava assim, não falamos do Bruno, não. Aí tem uma musiquinha. E eu tô falando disso, sabe uma coisa incrível? Ontem eu tava fazendo cadastro que a gente ia fazer esse espetáculo no Teatro Encanto. É baseado no filme Encanto, né, da Disney. E é um espetáculo incrível. E eu tava fazendo o cadastro dele no Simpla, que é onde vai vender ingresso. E aí tinha que ter um link de vídeo. E aí eu fui rapidinho, postei um vídeo de 15 segundos sobre isso no canal da G+, né? Que a gente nem praticamente tem canal, mas às vezes eu coloco lá um teaser de um espetáculo. E eu coloquei só porque eu queria fazer o cadastro no Simpla. Então eu fiz esse negócio no YouTube. Quando eu voltei lá, já tinha mais de 2.000 acessos. E eu falei, meu Deus, eu gravo, tem mais de 500 vídeos eu falando no meu canal, no Yes Lord, sobre a palavra de Deus. E às vezes eu abro, tem uma visualização, 2 visualizações. E isso aqui eu postei, não foi nem de propósito, foi só porque eu queria fazer um cadastro. Já tem mais de 2.000 visualizações por causa de um filme da Disney. Então assim, eu falei, meu Deus do céu. Tem muitas coisas, eu acho muito bom que as pessoas tenham acessado, né? Mas assim, será que a palavra de Deus tá
tendo a importância que deveria ter? Será que as pessoas não estão procurando por isso, não querem saber? E eu comecei isso porque falou assim, Eliseu não queria, né, que falassem da partida do mestre dele. Podia causar tristeza, desânimo nele. E porque no filme não podem falar do Bruno, né? Não, olha, evitem esse assunto. Nas famílias tem muito isso, né? Evite esse assunto. Esse assunto a gente não fala. Não podemos falar do Bruno, não. Então é por isso que eu usei essa expressão. Me perdoe por esse parêntese enorme que eu fiz aqui. Mas sabe de uma coisa que eu me lembrei aqui na palavra? Que quando Elias fez ali o fogo cair, depois fez a chuva descer, e aí ele foi ameaçado pelas palavras de Jezabel. E ele foi se esconder ali na caverna, e depois de um tempo ele quis que morrer. Ele deixou o servo dele, se despediu do servo dele e foi pro deserto, lembra? Ele tentou se despedir aqui de Eliseu, mas Eliseu não deixou. E dizia, olha Elias, onde você for eu vou. Eu juro pelo nome do Senhor que eu vou estar lá com você. E ali Elias dizia, mas eu vou pra Jericó, eu vou pra Betel, não sei o que. E Eliseu colado. Eliseu era tipo, tamo junto Elias, não vou te soltar por nada, não solto sua mão. E era tipo isso. Perdão pelo parênteses enorme que eu fiz, mas foi como um desabafo, né, de ver em pouco tempo mais de 2.000 visualizações. E eu não vejo essa visualização toda na palavra de Deus. Mas que eu e você estejamos aqui firme e forte, né, no devocional. E também envie para pessoas queridas sobre isso, para ouvir falar da palavra. Me ajude a espalhar o evangelho, tá bom? Então aqui Elias disse, fica aqui que eu vou para... a gente viu que ele falou de Jericó e ali Eliseu foi e a galera falou. Então, versículo 6. Em seguida, Elias tirou o manto. Peraí, já? Não. Onde a gente ficou? Eu acho que é mais para cima. Jericó. Os discípulos do profeta foram tal. Versículo 6. 6. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele, bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram o chão seco. Você pensa que foi só Moisés com o Mar Vermelho? A gente viu Josué também no Rio Jordão, e a gente viu agora Elias aqui, né? E eles não estavam sozinhos não, tinham 50 testemunhas ali vendo o que Elias fez, enrolou o manto, bateu ali, e o rio se dividiu. O rio, que é chamado de rio, mas é como um mar, né? O Rio Jordão. E aqui... Cadê? 50 discípulos viram, tirou o manto, enrolou com ele e atravessaram no chão a seco. Versículo 9. Depois... Gente, como eu me perco aqui? Misericórdia, que eu fico falando, né? Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Essa versão fala disso, né? Que Eliseu pediu principal herdeiro, né? Só que a gente vê aqui que é uma porção dupla. É uma porção dupla do espírito que estava em Elias, né? Um espírito profético, um espírito de Deus. E Eliseu pediu aqui porção dobrada. O que Elias era, ele queria ser o dobro. Isso aqui não é uma ganância, não. Não é uma coisa assim feia, não. Ele queria unção, ele queria ter revelação. Ele queria o poder de Deus na vida dele. E é isso que eu e você precisamos desejar. É a unção de Deus, né? Ter a presença de Deus aqui em nossas vidas. E você sabe que Elias não estava preparado para isso. E Elias disse, olha, o que você pediu é difícil, mas se você vir quando eu partir, ok. Se você não vir... Então, assim, Elias estava, tipo, provando Eliseu, olha, se você ver na hora é porque você está preparado, tá ok, você vai ter o que pediu. Mas se não ver, quer dizer que você não está preparado para isso, e sinto muito, né? Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de... Olha, de repente. Eu vou te dizer que o arrebatamento tá chegando, tá muito perto. E é de repente que vai acontecer, viu? Algumas pessoas vão estar fazendo... A Bíblia diz, né, que alguns vão estar se dando em casamento, e vão estar no campo, e vão estar trabalhando, e vai ter grávidas. Então a vida vai estar correndo normalmente.
e de repente vai acontecer. E foi assim que aconteceu com o arrebatamento de Elias também. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. E quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Minha gente, ele tinha acabado de passar por essa experiência, agora era ele que estava fazendo, ele pediu porção dobrada do Espírito Santo de Deus e ele teve essa porção e aqui ele provou. Cadê o Deus de Elias? Porque ele estava servindo a quem? E Eliseu, ele tinha acabado de passar por essa experiência, ele aprendeu e agora está fazendo. Meu Deus do céu, que experiência, viu? A experiência de Elias ter sido arrebatado, ter levado em carruagem de fogo, a experiência de Eliseu estar vivendo tudo isso. A Bíblia é demais. Versículo 15. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, postaram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. E respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que constrangido consentiu. Podem mandar os homens, e mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. E quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Versículo 19. A purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. E quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e ali disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Uau! De Jericó, Eliseu foi para Betel, e no caminho alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca. Bom, a gente já sabe que Eliseu era careca, e não era essa a visão que eu tinha dele não, viu? Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. E de Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Misericórdia! Vai mexer com Eliseu aqui. Misericórdia, veio até a ursa. Foi um castigo dos zombadores, né? Mas tem muitos zombadores em nossas vidas que precisam ser eliminados, viu? A gente não pode dar ouvido aos zombadores, não. Glória a Deus por todas as coisas. Que o Senhor te abençoe grandemente e te dê discernimento espiritual. Amém?